Olá, meu nome é Kelson Lima Cavalcante e vou apresentar meu trabalho de conclusão do curso As Áfricas e Suas Diásporas. O trabalho ele tem como título A Arte de Ana das Carrancas no contexto afro-brasileiro, ancestralidade, resistência e protagonismo negro feminino na arte popular. O trabalho, a pesquisa foi orientada pela professora Adriana Dantas Reis, como requisito do curso de especialização em As Áfricas e Suas Diásporas da Universidade Federal de São Paulo. Assim como nos estudos realizados durante o curso, busquei analisar como memórias, espiritualidades e tradições herdadas de povos africanos no Brasil permanecem vivas e se transformam, encontrando na obra de Ana das Carrancas um exemplo dessa herança e reinvenção, né, no contexto da arte popular. Por isso, destaco aqui, inicialmente, uma frase atribuída à artista: meu sangue é negro, mas minha alma é de barro. Assim, para entender essa trajetória, é importante trazer três momentos. O primeiro, de Ana Leopoldina dos Santos, que aprendeu a moldar o barro ainda na infância, enquanto auxiliava sua mãe na fabricação de louças e brinquedos para complementar a renda familiar em Uricuri, no interior do estado de Pernambuco. O segundo, quando migrou para Petrolina, ainda no interior de Pernambuco, e seguiu exercendo aí o seu ofício de ceramista e vendendo, né, o seu trabalho na feira livre da cidade, sendo conhecida como Ana Louceira. E já o terceiro momento, quando começou a produzir as carrancas com o barro do Rio São Francisco, desenvolvendo uma linguagem própria que se destacou da produção local, transformando em Ana das Carrancas. E transcendendo fronteiras aí ao receber em 2005 da Presidência da República a Ordem do Mérito Cultural e em 2006 o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco. Então, o trabalho ele parte dessa trajetória e da produção artística de Ana das Carrancas, uma das mais importantes ceramistas do Nordeste brasileiro, né, reconhecida nacionalmente por suas carrancas de barro com olhos vazados. E a pesquisa investiga como a obra de Ana das Carrancas ela pode ser compreendida como uma expressão da arte afrodiaspórica, articulando memória, ancestralidade e protagonismo de mulheres negras no campo da arte. E o estudo, ele torna-se relevante por reconhecer, né, o papel de Ana das Carrancas como uma artista popular e artista afrodiaspórica. Assim, esse trabalho ele valoriza principalmente a presença e o legado das mulheres negras na história da arte brasileira. E o objetivo foi analisar a obra da artista sob a perspectiva da arte afrodiaspórica, destacando elementos da ancestralidade, espiritualidade, resistência, bem como compreender sua trajetória como uma mulher negra e ceramista no sertão pernambucano. Assim, essa pesquisa ela evidenciou o valor histórico e cultural da produção de Ana das Carrancas, ampliando aí nosso debate sobre a inserção de mulheres negras no campo da arte. E na questão da abordagem teórico-metodológica, né, o estudo ele foi desenvolvido a partir de uma perspectiva qualitativa, um caráter bibliográfico e interpretativo a partir de leituras em referenciais teóricos sobre a arte afrodiaspórica, memória, ancestralidade e o protagonismo feminino negro. E entre os principais referenciais, destaco o Kabengele Munanga, que problematiza a arte afrodiaspórica, Bell Hooks, discutindo a estética negra, né, no espaço de resistência, Angela Davis, a interseção entre raça, gênero e classe, estudos também baseados na Elia Gonzalez, e esse estudo também ele se apoiou em análise documental e iconográfica, considerando aí as imagens das carrancas como parte fundamental da investigação. A gente pode observar algumas imagens retiradas do Museu do Sertão e do Centro Cultural das Carrancas, em Petrolina. Dessa forma, iniciando aqui a sessão de discussões, abordo nessa sessão a criação artística, né, de Ana das Carrancas, né, onde eu trago principalmente a obra da artista que está ligada à cultura popular nordestina e à tradição ceramista do Vale de São Francisco, né, onde sua arte ela reflete crenças, valores e costumes da região, funcionando aqui como uma expressão da identidade sertaneja e também como uma memória coletiva, além de permitir também a transmissão de tradições e conhecimentos ancestrais no quesito da arte popular e da cerâmica da região.
E ainda nesse campo da criação artística, Ana das Carrancas, ela transformou a tradição das carrancas, que eram feitas em madeira e utilizadas nas proas, né, das embarcações do Rio São Francisco, como a gente pode observar nas imagens da apresentação, que eram utilizadas para proteger os barqueiros, né, os barcos durante as navegações no Rio São Francisco. É, é, como lendas, né, como a questão da religiosidade também dessas embarcações. E ela passou a modelar essas figuras em barro, o que já representou uma ruptura estética e simbólica também importante na sua produção artística, que trazendo o sentido da reexistência, né, de se resistir como artista, reinventando sua obra. E ao modelar, né, o barro, Ana das Carrancas, ela deu continuidade a essa tradição histórica das carrancas, né? Mas deu também as características únicas nas suas criações de carrancas de barro, né? Que ao invés de madeira, como eram utilizadas nas proas das embarcações, ela já trouxe esse diferencial artístico da utilização do barro. E nesse sentido ainda das características únicas, né, a artista adicionou elementos pessoais, né, e simbólicos às carrancas, como a gente pode observar nas imagens, né, tornando-as muito mais do que simples objetos utilitários para as embarcações. E explorou a plasticidade do barro, né, do material, criando peças diversificadas, incluindo, como a gente pode observar, vasos, né, vasos de 3 passes, como a gente pode observar também cinzeiros, moringas, barcos, carrancas em formatos variados que podemos encontrar, principalmente nos acervos do Museu do Sertão, da Galeria Ana das Carrancas e do Centro Cultural Ana das Carrancas, em Petrolina. E essa criatividade, né, e personalização, ela mostram essa ressignificação da tradição da produção das carrancas e uma intersecção aí entre a vida pessoal e a arte, né, da Diana das Carrancas. E ainda traz também, nesse quesito das características, um tom melancólico, né, e uma característica única com esses olhos vazados, como a gente pode observar nessas imagens, né, como uma forma de homenagem ao seu marido, que era deficiente visual, e que ajudava, né, amassando e capturando, coletando esse barro para que ela produzisse as obras, né, e também carrega nessas características o sentido espiritual, né, de enxergar o invisível, e essas suas carrancas, elas não se limitam a um olhar físico, né, mas evocam aí um olhar ancestral, né, espiritual. Assim, a gente parte também para a seção 4, né, do trabalho, onde destaco a arte afrodiaspórica como espaço de resistência, memória e ancestralidade, relacionando aqui diretamente com a obra da artista Ana das Carrancas. E para isso, eu trago aqui, primeiro, o conceito, né, o que é a arte afrodiaspórica, como um conjunto de expressões culturais que nascem da experiência dos povos africanos e afrodescendentes, né, marcada aqui pelos deslocamentos forçados pela escravização e pela reinvenção cultural, né, que a partir dos estudos de Munanga, né, essa arte ela é resultado da resistência cultural dos africanos escravizados, atravessada aí pela religiosidade, oralidade e espiritualidade, partindo também como memória, como uma resistência, né, um elemento aí central da arte afrodiaspórica, preservando a história de luta, a ancestralidade da população negra. E as carrancas de Ana, né, elas são moldadas com barro, mas também com a memória, né, e afetos, representando aqui os saberes transmitidos entre as gerações e a resistência cotidiana para preservar essa arte. E partindo também para a questão da resistência, né, baseado principalmente no que significa resistir, não apenas sobrevivendo, né, mas recriando modos de viver, de criar e de existir a partir da cultura e da subjetividade. E no caso de Ana das Carrancas, vemos isso em sua escolha de modelar carrancas em barro e não em madeira, né, que é um gesto estético e político que reinventa uma tradição e cria novos sentidos simbólicos para a sua obra, né? E a ancestralidade aparece também como uma força estética nas suas esculturas de barro, né? Os olhos vazados
por exemplo, eles não remetem apenas ao marido deficiente visual, mas também simbolizam um olhar além do invisível, um olhar ancestral que conecta aí toda a história de Ana das Carrancas. Assim, a obra, né, da artista, ela se inscreve no campo da arte afrodiaspórica ao articular a resistência, né, a memória e a ancestralidade. Assim, a sua obra, né, ela inspira e fortalece também o protagonismo, a presença, né, das mulheres negras na arte, desafiando aí estruturas que historicamente as marginalizaram, né, e principalmente a questão da transmissão de saberes às suas filhas, aos artistas locais também da região. Então, dessa forma, eu trago aqui a questão da invisibilidade histórica, né, onde Silva, Fonseca e Mello apontam que durante muito tempo as mulheres negras elas foram invisibilizadas nos circuitos oficiais da arte, né, e muitas vezes folclorizadas ou tratadas como anonimato. E o próprio reconhecimento da obra de Ana Carrancas ainda é recente e insuficiente, o que ainda representa algumas lacunas, até mesmo no desenvolvimento dessa pesquisa. E a construção de percursos insurgentes, né, em que Carreira e Mirinho afirmam que mulheres negras produzem visualidades insurgentes que desestabilizam os códigos coloniais e propõem uma estética decolonial, né, destacando aí que essas obras elas funcionam como um grande ritual de decolonialidade, né, nessa discussão. E o aspecto também da arte, raça, gênero e classe, em que Angela Davis ela nos lembra que não é possível pensar a luta das mulheres negras separada dos campos culturais. E a arte ela é construtiva dessa luta, pois articula aqui gênero, né, raça, classe, e essa obra de Ana das Carrancas, né, ao ser esculpida em barro, ela cria sentidos, rituais e afetos que projetam aí novas formas de existir. E o ponto também da americanização do feminismo, né, retomando principalmente o pensamento de Lélio Gonzalez, que apresenta a ideia de americanização, defendendo aqui que o feminismo latino-americano deve se enraizar nas experiências de mulheres negras, indígenas, que valorizam aqui a oralidade, o corpo e o cotidiano como espaços de criação. E que a obra de Ana das Carrancas, ela dialoga com esse feminismo, né, por estar-se de sua experiência concreta como uma mulher negra, nordestina, mãe, e que transmite esses saberes às suas filhas e à comunidade local também. Então, esse protagonismo das mulheres negras, que significa também criar mundos, narrativas e territórios simbólicos. E essas carrancas produzidas por Ana afirmam essa dignidade, a força e a beleza de um povo que foi historicamente marginalizado, mas que é artisticamente insurgente. Dessa forma, para concluir aqui essa apresentação, eu trago que o estudo ele evidenciou que a arte de Ana das Carrancas ela é constituída por uma estética enraizada na espiritualidade, na memória coletiva, né, da região e na oralidade afro-brasileira. E reconhecer essa artista, reconhecê-la, na verdade, né, como artista afrodiaspórica, é valorizar uma epistemologia negra, né, construída no material do barro, né, na palavra, no gesto também da artista, e que transforma esse cotidiano em resistência simbólica e o território, né, em sagrado, né, ou seja, esses espaços do rio onde ela consegue o barro, né, o sertão onde é desenvolvida essa arte, esses espaços, eles tornam-se em sua obra lugares de memória e espiritualidade, onde esses saberes ancestrais, né, trazidos desde a sua mãe e suas ancestrais, são moldados, preservados também e compartilhados por meio da produção da cerâmica, né, das obras. E essa pesquisa, né, identificou que elementos afrodiaspóricos centrais em sua obra, né, como a ancestralidade, a própria oralidade e a espiritualidade, revelando como Ana das Carrancas ressignificou tradições e construiu um legado coletivo transmitido às suas filhas, à comunidade, como os próprios artistas locais que se inspiram na produção artística de Ana das Carrancas. Dessa forma, eu agradeço principalmente ao nosso tutor do curso, o professor Felipe, e a orientadora desse trabalho de conclusão, a professora Adriana, e as pessoas também que poderão acompanhar essa apresentação.
Obrigado.